Fala, rapaziada, deixei hoje um vídeo de empuxo para você. É muito legal, vamos ver se você vai gostar, beleza? Acompanha aí, empuxo para você. Bom, gente, falar um pouquinho sobre empuxo então, né? O empuxo, ele é uma força que você tem nos líquidos, né? Ou seja, todo objeto colocado dentro de um fluido, ele vai receber uma força chamada empuxo. O que é o empuxo então e por que ele aparece? Então vamos lá. Né? O empuxo sobre um fluido é força vertical para cima proveniente da diferença de pressão sobre o objeto imerso. Então imagina que você colocou aqui, né, um objeto qualquer, você colocou aqui um objeto qualquer, essa bolinha, né, e ela vai receber forças aqui da água, no caso aqui seria água, tá? Forças desse líquido, tá? Então eu vou ter forças embaixo, né, e eu vou ter forças em volta do objeto. Essas forças são diferentes porque eu tenho pressões diferentes, ou seja, a pressão que eu tenho aqui embaixo não é a mesma pressão que eu tenho aqui em cima. Então, como as pressões são diferentes, as forças são diferentes. Qual seria o resultado dessa soma vetorial, né? Vamos pegar aqui e botar o objeto de lado e vamos considerar esse objeto como se ele fosse apenas através do seu centro de massa, né? Aqui, concentrado no centro de massa. Vamos transportar essas forças de modo que a origem desses vetores fiquem juntos, né? Então, eu vou levar essa força para lá, eu vou levar as outras forças para o lado, para eu poder fazer uma análise vetorial. Então, as forças laterais e, por fim, as forças de cima, que são menores, né? A gente transporta aqui. Então, as forças que atuam são essas forças. Qual seria o resultado da soma vetorial dessas forças, né? Bom, o que acontece é, as forças laterais, elas vão sumir, né? Porque uma vai anular a outra. Belezinha? As forças verticais, né, aqui essas forças estão mais para cima, elas vão somar uma vertical para cima, ou seja, a componente horizontal vai se anular e a vertical vai aumentar essa de cima, dessa forma. E as forças verticais, as forças para baixo, né, essas duas aqui, as componentes verticais para baixo, elas também vão ser somadas. Então, o resultado daquela soma vetorial, né, é uma coisa desse tipo, uma força vertical para cima e uma força vertical para baixo. A soma vetorial disso aqui dá uma única força para cima. E essa força para cima é o empuxo, né? O empuxo, então, ele é uma força vertical para cima nos líquidos em equilíbrio, né? E ele vai ser definido como o peso do fluido, do volume do fluido que você ocupa. Isto é, ao colocar um objeto aqui dentro, né, dentro do líquido, esse volume que eu estou ocupando, né, ele tirou o espaço do líquido que estava aqui. Esse líquido que estava aqui nesse lugar, ele teve que sair. Isto é, se tem uma pessoa sentada na cadeira, eu quero sentar na cadeira, eu tenho que tirar aquela pessoa da cadeira, senão você está em cima dela, não vou sentar no lugar dela, né? Então, quando eu boto um objeto dentro de alguma coisa, dentro de um líquido, esse líquido sai do lugar. E o empuxo é exatamente o peso desse líquido aqui que eu tirei do lugar. Na verdade, ele é o peso do líquido que estaria aqui nesse espaço que eu estou colocando. Então, vamos lá ver o que é o empuxo, então. Olha que bonitinho. Imagina que eu tenho aqui uma esfera e eu tenho aqui água, tudo bem? E essa esfera, ela tem um volume de 2 litros. Né? E eu tenho aqui a água medida em litros aqui do lado. Eu vou colocar esse objeto, essa esfera aqui dentro. Quando eu coloco essa esfera dentro da água, essa água não fica nesse nível, essa água sobe. Quanto ela vai subir? Ela vai subir exatamente os 2 litros, porque o espaço que eu estou ocupando aqui é de 2 litros. Então, esse 2 litros d'água, né, se eu tirar esse 2 litros d'água, quanto vai dar isso aqui de massa, né? Quanto vai dar isso aqui de massa? Esses 2 litros de água, né? Aqui seria, repare que ele tem exatamente o tamanho da bolinha, né? Quanto dá esse 2 litros da água em massa, né? A gente sabe que a densidade da água é de 1 kg por litro. Então, 2 litros de água representam 2 kg. 1 kg para cada litro. Ou seja, o volume de água que eu tirei do lugar tem exatamente 2 kg. Isso quer dizer que o empuxo vai ser o peso desse líquido aqui. Então, o peso da água é o próprio empuxo. Como o peso é massa vezes gravidade, né? Então, eu vou ter aqui peso, massa vezes gravidade, né? Ah lá, peso, massa vezes gravidade, usando gravidade 10, padrãozinho, né? 20 newtons. Isso quer dizer que o empuxo nessa esfera dentro d'água é 20 newtons. Repare, o empuxo dentro d'água vale 20 newtons. Agora, vamos trocar a água, vamos botar mercúrio. Vamos fazer agora a mesma experiência, só que com mercúrio. Eu vou pegar a mesma bolinha aqui e vou jogar
a bolinha dentro do mercúrio, né? Essa mesma bolinha de 2 litros, quando eu colocar lá dentro, ela novamente vai tirar 2 litros do lugar, porque o volume da bolinha não mudou. Então, agora eu tenho volume de 2 litros de mercúrio no formato lá da bolinha. Esses 2 litros de mercúrio, eles correspondem, pois é, a quanto de massa? Aqui é que está a diferença, né? 2 litros de mercúrio não são 2 quilogramas de mercúrio, né? Porque a densidade do mercúrio é de 13,6 quilogramas por litro. 13, né? Eu aproximei para 13 para facilitar, mas é 13,6 aproximadamente. Vou botar 13, tá? Então, assim, isso quer dizer que a cada litro de mercúrio eu tenho 13 quilogramas. Então, na verdade, essa massa deslocada, ela é de 26 quilogramas. Isso quer dizer que o peso do mercúrio deslocado é igual ao empuxo. E esse peso do mercúrio agora, ó, M vezes G, 26 vezes 10, eu tenho 260 newtons, o Enísio que foi lá para o lado, né? 260 newtons de peso. Isso quer dizer que esse empuxo agora vale 260 newtons, tá vendo? Então agora eu tenho para o mesmo objeto outro empuxo. Então, vamos lá. Vê se você compreende aqui. Vamos comparar agora a situação do empuxo da água e do empuxo do mercúrio. É importante você entender que o empuxo, tá vendo? Ele não depende do objeto. O empuxo ele depende do líquido que você colocou o objeto. Então, por que os empuxos são diferentes? Né? Porque os líquidos são diferentes, né? Já que o volume é o mesmo. Então, mas o objeto afunda ou o objeto boia? Bom, aí vai depender da relação entre densidade, peso e empuxo. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, né, é um volume da esfera de 2 litros, tudo bem? Eu tenho um volume da esfera de 2 litros, que é o mesmo volume que eu tinha. A densidade da água é 1 kg por litro. A densidade do mercúrio, 13 kg por litro. Eu vou inventar aqui uma densidade para a minha esfera. Eu vou dizer que a minha esfera tinha 5 kg por litro, legal? Então, essa esfera era feita de 5... material, ela tem densidade de 5 kg por litro, né? Uma massa específica, tá? Supondo a esfera homogênea, lógico, né? Isso quer dizer o seguinte, como ela tem 5 kg por litro, ela tem 2 litros, né? Densidade é massa sobre volume, então densidade vezes volume, eu vou ter 10 kg. Isso quer dizer que a esfera, na verdade, tem 10 kg, independentemente, né, dela estar mergulhada no líquido ou no mercúrio, belezinha? Bom, se a sua massa é de 10 kg, eu vou ter um peso, então, de 100 newtons para a esfera. A esfera tem 100 newtons de peso. Então, a situação que a gente tem é a seguinte, né? Eu tenho um empuxo na água que 20 newtons, mas eu tenho um peso que vale 100. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa esfera, né, tem mais força para baixo do que para cima. Então, a tendência dela é afundar. Sim, óbvio, né, porque a densidade da esfera ela é maior do que a densidade da água. Então, ela tende a afundar. Agora, o peso aqui também é o mesmo, né? 100 newtons, mas aqui ó, o empuxo é 260. Então, aqui ó, o empuxo é maior que o peso, a tendência da esfera aqui é flutuar, que também é bastante interessante, porque se a densidade do mercúrio é maior do que a esfera tem que boiar. Então, o que vai acontecer é, quando eu colocar essa esfera aqui dentro e largar, né, o que vai acontecer vai ser isso, né, ela vai afundar. Por quê? Eu vou ter um peso de 100 newtons com um empuxo de 20. Isso quer dizer que para manter o equilíbrio vai surgir uma força para cima, né, que vai ser a normal, porque ela vai encostar no fundo. Então eu vou ter uma normal que vale 80, para que no 80 mais 20 dê os 100, e esse objeto fique em equilíbrio. Agora aqui não, né? O que vai acontecer? Como o empuxo vai jogar para cima, tá vendo? A esfera ela não vai ficar mais com o mesmo volume imerso. Eu passo a ter ó, um volume imerso que é menor. Agora só esse pedaço é que está imerso. E aí, como o empuxo depende desse volume imerso, isso quer dizer que o empuxo vai diminuir. Por que o empuxo vai diminuir? Porque senão essa esfera sai voando, né? Que é até o que acontece, por exemplo, você bota uma bolinha de ping-pong dentro d'água, né? E larga, ela vai sair, ela acaba sendo expulsa e consegue pular e sair da água. Mas depois, quando ela cair na água e parar, o que vai acontecer vai ser isso, ó. Como a parte imersa é menor, né? A parte que está aqui embaixo é menor, eu tenho volume menor, eu tenho empuxo menor. Aí o empuxo fica igual ao peso e o objeto fica boiando. Essa é a situação. Então, a definição de empuxo qual é, né? A definição de empuxo é essa. O empuxo é o peso do fluido que ocupa o espaço imerso do objeto. Só que a gente não decora assim, o pessoal costuma falar muito que é o peso do fluido deslocado, é o peso do líquido deslocado, também tem determinadas situações que isso é meio complexo, mas deixa eu falar. Assim, você pode entender assim, se o empuxo é o peso do líquido deslocado, né, então seria massa vezes gravidade, né, essa massa é do fluido, e aí como a densidade ela é
massa sobre volume, eu posso trocar massa por densidade vezes volume. Então fica densidade do fluido, volume e gravidade. Só que esse volume é o volume imerso, porque foi o fluido deslocado. Então essa é a nossa fórmula do empuxo, né? Como é que a gente usa isso? Bom, tem diversos casos interessantes que usam isso, né? Por exemplo, aqui, vamos imaginar ó, um submarino dentro d'água, né? Então tem aqui um submarino, né? Ele tem uma parte com ar. Essa parte com ar aqui, né? Ela vai ter uma bomba que vai jogar o ar, vai pressionar o ar, aumentar aqui, empurrando a água para fora e deixando a água entrar. Então, se por exemplo, se ele bombear o ar aqui de forma que a água saia, né? Eu vou ter mais ar, menos água. Mais volume deslocado, empuxo menor, o barquinho vai subir. Agora, se ele deixar a água entrar, né, tirar o ar, né, diminuir o ar aqui, esse volume de ar, aí eu vou ter menor volume de ar imerso, vou ter menor volume, né, o empuxo vai diminuir, o barquinho vai afundar. Então a ideia seria essa, se você, né, deixar a água entrar, né, esse volume de ar imerso que vai diminuir o empuxo total e o barquinho nosso submarino vai afundar. Se você bombear o ar de forma que o ar expulse a água, eu vou ter mais ar, mais volume imerso de ar, né, e aí o barquinho, nosso submarino, ele vai subir. Ou seja, o que faz o submarino subir e descer é exatamente essa quantidade lá de ar que você está bombeando, né, cara? Isso aí é uma ideia. Vamos ver esse exemplo agora. Eu tenho duas esferas, né, presas por barbantes, né, colocadas dentro de um mesmo líquido. As esferas abaixo possuem o mesmo volume. Em qual dos dois o empuxo é maior? Ou seja, eu tenho um empuxo na esfera 1 e eu tenho um empuxo na esfera 2. E eu quero saber quem é maior, quem é menor. Legal? No primeiro momento, o que a gente tende a pensar é que o empuxo da esfera 2 é maior, né? Porque você pensa assim, pô, se esse cara está com o barbante em cima, se eu cortar o fio, né, a bolinha vai descer. Se eu cortar o fio aqui, a bolinha vai subir. Ah, então esse empuxo deve ser maior do que esse. Mas não, você não pode pensar isso. Você tem que pensar assim, ele está pedindo um empuxo. Então vamos comparar o seguinte, né? Qual é a fórmula do empuxo? O empuxo ele é a densidade do líquido, o volume imerso e a gravidade, legal? Então olha lá, a densidade do líquido, a massa específica do líquido, é o mesmo líquido? Sim, eles estão no mesmo líquido. Volume imerso é o volume do objeto, eles têm o mesmo volume? Sim, então também é igual. E a gravidade é igual. Isso quer dizer que os empuxos são iguais. Poxa, mas como os empuxos são iguais? Vamos analisar aqui, ó. É porque, imagina aqui, uma bolinha de chumbo, né, e uma bolinha de plástico de mesmo volume, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma bolinha, um peso, né? Opa, né? Vamos botar um peso aqui. Vamos imaginar, isso aqui do lado, né? Que ficou feio ali, né? Botar aqui um peso, imagina que ele tem um peso de 10 newtons, tudo bem? Então aqui eu vou ter uma tração para cima e um empuxo para cima. Vamos imaginar que esse empuxo tem um valor 8 newtons, por exemplo. Então, quanto teria que ser a tração para manter o equilíbrio? 2. 8 mais 2 vai dar o 10 aqui de baixo, legal? Agora vamos olhar esse cara daqui. Esse cara daqui, né, ele tem o mesmo empuxo, tá aqui, 8, tá vendo? Mas o peso dele não vai ser o mesmo, assim como a tração também não vai ser a mesma, né? Ou seja, aqui eu vou ter um novo peso e uma nova tração. Então, ele é uma bolinha de plástico, por exemplo. Isso quer dizer que o peso vai ser menor, eu vou ter tipo um peso de 5 newtons. Então, a minha tração não poderia mais ser 2, né? A minha tração agora tem que dar 5 mais quanto vai dar 8 aqui. Então, eu teria que ter uma tração, por exemplo, de 3 newtons, tá vendo? Então, na verdade, os empuxos são iguais porque os pesos são diferentes, as bolinhas têm massas diferentes, né? Vamos lá ver um outro caso. Um barco flutua em equilíbrio em um rio de águas calmas. Em seguida, o barco vai para o mar e também fica parado. Compare os empuxos sobre o barco no rio e no mar. O que acontece? O barco no rio, o que vai acontecer com ele vai ser isso. Ele vai ficar imerso assim. E o barco no mar, ele vai ficar imerso assim. Né? E aí a gente tende a pensar o quê? Qual vai ser o empuxo, maior ou menor? O empuxo do mar vai ser maior, que está empurrando mais para cima. Também é uma besteira, porque o que acontece o barco está em repouso, ele está em equilíbrio. Então, quais são as forças que atuam no barco aqui, né? Eu vou ter... Pô, ficou torto isso aqui. Deixa eu dar uma ajeitada, né? Ficou muito torto. Tudo bem que eu não acerto mesmo, não fica lá grande coisa, né? Mas vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó... agora ficou menos pior. Imagina o peso, né, do barco. Eu tenho aqui, ó, o empuxo do rio, legal? E aí, como o barco está parado, o peso
é igual ao empuxo do rio, tudo bem? Aí o barco vai para o mar. Quando o barco vai para o mar, eu continuo tendo o mesmo peso. E aí eu vou ter um outro empuxo aqui que eu vou chamar de empuxo do mar. Só que como o barco também está em equilíbrio no mar, isso quer dizer que o peso é igual ao empuxo do mar. Gente, se o peso é igual ao empuxo do rio, se o peso é igual ao empuxo do mar, isso quer dizer que o empuxo do rio ele é igual ao empuxo do mar. Pô, Soto, mas como é que isso é possível? Porque os volumes imersos são diferentes. É verdade, os volumes imersos são diferentes, né? Por quê? Porque a densidade da água do rio não é igual à densidade da água do mar. Ou seja, o volume imerso no rio, né, ele é maior do que o volume imerso no mar, porque a densidade, da água do rio, ela é menor do que a densidade da água do mar. É aquela história, por isso que é mais fácil, né, você boiar lá no mar do que você boiar na piscina lá, né, do prédio, lá, piscina do condomínio, sei lá, de onde você for, né? Ou seja, na água doce você afunda mais do que na água salgada, legal? Então os empuxos, eles também são iguais, isso é uma pegadinha clássica, beleza? Agora, isso causa o quê? Qual é o problema desse barco que vai do rio para o mar? Né? O problema do barco que vai do rio para o mar, por exemplo, é isso aqui, tá vendo? Aqui ele está com uma parte interna, né? E aqui ele está com uma parte imersa, aqui ele está com uma parte menor imersa. Qual é o problema disso? O peso, vamos supor que aqui seja o centro de massa, né? O peso que atua no barco, isso aqui seria um barco visto de frente, né? Um corte lateral, né? Seção transversal. Né? Então, o peso do barco vai puxar o barquinho para baixo. Esse cara seria o peso do barco, né? E o empuxo, ó, ele vai atuar mais ou menos aqui, mas o empuxo tem que atuar nessa parte que está dentro d'água. Então isso aqui mantém o equilíbrio. Mas se você vai para um lugar, esse não é outro para o mar, e ele sobe mais, o que acontece? O peso continua atuando ali, né? E o empuxo, ó, ele tem que atuar aqui nessa parte imersa. Isso faz com que, olha lá, ó, a parte imersa, né, empurre para cima e o peso baixo. A tendência do barco é rodar. Então, se você subir demais, né, você acaba rodando o seu barco. É aquela história do pessoal, né, aquele problema do pessoal que fica em pé na canoa. Né? Você tem lá a canoa e a pessoa fica em pé. Então, o peso estando em cima e o empuxo estando embaixo, a tendência disso é você provocar uma rotação. Então, não é muito legal ficar em pé numa canoa, né? Por isso que para ficar em pé você tem que ter uma boa distribuição de área, que nem aqueles stand-up paddle, coisas assim, né? Para provocar um equilíbrio melhor do que esse tipo aqui, tudo bem? Vamos seguir. Um recipiente deformável está com água em seu interior. Um copo é colocado dentro da água de cabeça para baixo e fica em repouso. Um êmbolo é colocado no recipiente e empurrado para baixo. O copo fica parado, sobe ou desce. Então a ideia é essa aqui. Você tem uma panela, né? Botou um copo de cabeça para baixo que ficou com ar lá dentro. Então eu tenho ar aqui em cima, eu tenho ar aqui dentro, isso aqui é o copo. E aí esse êmbolo vai ser apertado. Quando a gente apertar esse êmbolo, o que acontece com esse copo? Ele vai descer, ele vai subir ou ele vai ficar parado? O que acontece você deve lembrar, né, que o líquido ele é incompressível, né? Ou seja, você não consegue comprimir o líquido. Então, quando você apertar isso aqui, o que vai ser comprimido? Vai ser essa quantidade de ar vai comprimir, e a água também vai entrar aqui dentro. A água vai entrar e vai comprimir esse ar. Vai fazer, então, que esse volume de ar fique menor. E aí, esse volume de ar ficando menor, olha lá o que vai acontecer. É isso aqui, né? Esse ar, ele comprimiu, esse ar ele comprimiu. E aí, como o empuxo ele depende da densidade do líquido, do volume imerso e da gravidade, né? Esse cara está boiando porque o peso é igual ao empuxo. Né? Nessa situação aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa tintinha que está aqui. Ó, nessa situação, o que a gente está tendo? A gente está tendo o peso desse sistema ar-copo igual, né, ao empuxo. Ou seja, o peso do sistema ar-copo está igual ao empuxo, que não vai mudar. Mas quando você reduz isso aqui, né, o que acontece? Eu continuo tendo o mesmo peso, eu não mudei a quantidade de massa de ar lá, mas eu mudei o volume de ar imerso. Esse volume de ar vai diminuir. Isso quer dizer que o empuxo vai ficar menor. E aí a tendência desse cara é descer. Né? Isso aí, essa experiência aqui foi um exercício do FRJ antigo, né? Isso aqui é o modelo, por exemplo, do Ludião. Né? Nesse momento, vai aqui, né, nesse lugar aqui, e dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo tem um ludião. Né? Na verdade, isso aí é uma aula que eu fiz há muito tempo atrás, né, só com coisa de hidrostática. Você vai gostar, eu acho. Aproveita para curtir o canal agora. Valeu! E o ludião, você pega uma garrafa, né, coloca água dentro e coloca alguma coisa que possa juntar ar lá dentro. Né? E aí você pode apertar lateralmente a garrafa. Quando você apertar lateralmente a garrafa,
né, esse ar aqui vai ser comprimido, esse ar lá dentro vai comprimir, e aí o seu, esse objeto que está aqui, ele vai ficar se movendo, né? É uma experiência bem legal, né? Beleza? Ele vai ficar aqui subindo e descendo conforme você aperta e não aperta, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo, né, um exercício que fala sobre o ludião. Né? Um brinquedo chamado ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é emborcado, virado com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água estampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, como está aqui, tá vendo? Então, esse frasco aqui, ele representaria esse copo de cabeça para baixo. Nessa situação, o frasco fica superior. Quando a garrafa é pressionada, ou seja, o cara está apertando aqui a garrafa, a pessoa está apertando a garrafa, né, o frasco desce. Por que ele desce? Né? É a mesma situação aqui. Ele desce por quê? Porque esse ar interno vai diminuir de volume, né? Então, essa água vai entrar aqui, de forma que o ar vai diminuir de volume, e aí o empuxo total vai diminuir, né? Ou seja, a densidade desse conjunto empuxo, desse conjunto ar copo, né, acaba aumentando e acaba descendo, né? Então vamos catar qual é a resposta disso aí. Ao apertar a garrafa, o movimento da descida do frasco ocorre por quê? Né? Por que ocorre a descida do frasco? Porque diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Não mexe na força, né? Na verdade está mexendo no volume, né? Aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa, né? Aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. Você realmente, quando você... Cadê, gente? Quando você aperta aqui, você está aumentando a pressão, mas não é isso que faz o frasco descer, né? Você aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. É exatamente isso, né? Ou seja, eu tinha uma quantidade lá de ar, né, e uma quantidade de água dentro do frasco. Quando você aperta, a quantidade de ar vai diminuir, né, e a quantidade de água vai aumentar, né? Então você aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco, consequentemente você diminui o empuxo e aí o cara desce, beleza? Vamos seguir. Fração submersa, o que é isso? Isso é um problema clássico, né, de vestibular por aí. Né? Imagina que eu tenho aqui, né, um objeto qualquer e eu coloquei para flutuar dentro d'água, tudo bem? E ele está flutuando dessa forma com uma fração submersa, ok? Vamos lá então. Quais são as forças que atuam? Bom, eu tenho peso e eu tenho empuxo, legal? Se esse cara está parado, eu posso falar que o peso é igual ao empuxo. Vamos ver as fórmulas do peso e do empuxo. A fórmula do peso, massa vezes gravidade. Fórmula do empuxo, densidade do líquido, volume imerso, gravidade, tudo bem? Ou seja, eu vou poder cortar a gravidade dos dois lados. Então, eu vou ter massa do objeto, densidade do líquido vezes volume imerso. Só que você deve lembrar que densidade, né, ele é massa sobre volume. Então, posso escrever a massa como sendo densidade e volume. Né? Então, para não confundir, eu escrevi aqui, ó, densidade e volume do objeto. Densidade do objeto e o volume total do objeto. Substituindo por isso aqui, tudo bem? Estou substituindo aqui por densidade e volume. E aqui continua a mesma coisa. Então, olha o que vai acontecer. Se você passar o volume total para baixo e a densidade do líquido para baixo, você vai ter isso aqui. A razão entre a densidade do objeto e a densidade do líquido é igual ao volume imerso pelo volume total. Gente, ou seja, eu estou te dando quantos por cento de volume imerso, né, eu tenho. O volume imerso é esse pedaço. O volume total é isso aqui. Então, se eu tenho um sobre outro, eu estou fazendo uma fração de quanto está imerso. Né? Ou seja, essa densidade do objeto dividindo pela densidade do líquido é chamado percentual de imersão. Isso para a água é muito interessante porque para a água, a densidade da água vale 1. Né? Então, para a água, a densidade do objeto dá exatamente o percentual de imersão. Então, por exemplo, se você pegar a densidade do gelo, que é por volta de 0,92, 0,9, né, gramas por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gelo dentro da água tem que ter 90% imerso. Então, se você pegar um iceberg, tá vendo? 92%, 90% dele, ó, vai ficar aqui dentro. E aí apenas, no caso, aqui eu botei 0,9, né? Então aqui eu teria apenas 10% fora. Legal? E tem alguns problemas que falam só sobre isso, né? São problemas que falam só disso aí. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Uma esfera homogênea de massa 0,3 gramas por centímetro cúbico flutua em repouso em água. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que pode representar essa esfera X. Né? Então, o que acontece é exatamente isso. Né? Qual é a densidade da esfera? A densidade da esfera
é 0,3. Né? Então, como eu acabei de mostrar, isso quer dizer que 0,3%, né, ou seja, 30%, né, 0,3 é 30 sobre 100, né, 30% tem que estar dentro d'água. Ou seja, essa é a parte imersa do meu objeto. Então você vai olhar aqui, pô, o que seria esse cara? Esse cara está todo imerso. Então, como ele está exatamente aqui, isso quer dizer que ele tem exatamente a densidade do objeto. Ele está 100% imerso, ele tem exatamente 1 para a água. Né? A densidade é a mesma da água, ele ficaria em qualquer lugar. Esse cara aqui seria mais ou menos quanto aqui no meu desenho? Sei lá, tipo uns 50% imerso, né? Esse cara aqui, ó, quanto ele tem dentro da água? Sei lá, uns 70%, 75% imerso. E aí esse cara aqui, né, é o que mais se aproxima, uns 25%, 30%. Então esse cara é o que melhor se aproxima aí, os 30% da fração imersa. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo aí. Considere um corpo sólido de volume V. Ao flutuar em água, o volume de sua parte submersa é igual a V sobre 8. Quando colocado em óleo, esse volume passa a valer V sobre 6. Com base nessas informações, conclui-se que a razão entre a densidade do óleo e a densidade da água corresponde a... Vamos lá, a pergunta é: qual a razão entre a densidade do óleo e a densidade da água? Tudo bem? Seria um assim, tá? A densidade do óleo e da água. Vamos lá, quais são as forças que atuam aqui? Né? Eu vou ter o peso e aqui eu tenho o empuxo. Então, posso dizer que o peso do objeto é igual ao empuxo desse objeto na água. Né? Então, o peso aqui vai ser densidade da água, né? O volume imerso, que é V sobre 8, vezes a gravidade. Vamos olhar agora para o objeto no óleo. Aqui está a fração imersa, né? V sobre 6. Então, aqui eu vou ter o peso. Aqui eu vou ter um novo empuxo. Como está parado, eu vou poder dizer que o peso é igual ao novo empuxo. Então, o peso vai ser igual à densidade do óleo, o volume, que é V sobre 6, vezes gravidade. Como esse peso é igual a isso, esse peso é igual a isso, eu posso igualar. Então, posso dizer que a densidade do óleo, volume sobre 6 vezes gravidade, é igual à densidade da água, volume sobre 8 vezes gravidade. Posso cortar a gravidade que aparece dos dois lados, posso cortar o V que aparece dos dois lados. Então, ficou a densidade do objeto sobre, vezes 1/6, né? Então, vai ficar a densidade do objeto vezes 6. É igual a densidade da água vezes 1/8, né? Vai ficar o 8 aqui embaixo. Então, essa densidade que está em cima vem para baixo dividindo, né? Então vai ficar a densidade da água. E esse 6 que está embaixo vai lá multiplicando, vai ficar 6/8. Isso dá 0,75. Né? Ou seja, eu tenho que que a fração entre a densidade do óleo é 0,75, ou seja, 75%. Né? Belezinha? Então aqui a gente teria 0,75. Ok? Próximo. Uma esfera de massa 2 kg e 3 litros de volume está inicialmente em repouso dentro da água presa por um fio. Quando o fio é cortado, a esfera adquire uma aceleração de módulo... Vamos lá. Eu vou botar o objeto aqui, né? Então, assim, eu não sei onde está o fio, não sei se o fio está em cima, está embaixo. Vamos ver quais são as forças que atuam antes do fio, né? Então, eu vou colocar o peso, e esse peso eu consigo calcular, porque o peso ele é massa vezes gravidade. A massa do objeto está aqui, porque a esfera tem 2, e a gravidade vale 10. Então, esse peso vale 20 newtons. Então, eu tenho um peso aqui, ó, de 20 newtons. O empuxo ele vai estar para cima e eu também consigo calcular, né? Esse empuxo vai ser densidade do líquido, né? Volume imerso vezes gravidade. A densidade do líquido está aqui, ó, 1 kg por litro, e eu posso usar em litro, já que aqui está em litro também. Né? Então, vai ser 1 vezes o volume imerso. O volume imerso é exatamente 3, porque ela está toda dentro d'água, né? E o G vale 10. Isso quer dizer que o empuxo vale 30 newtons. Então, eu tenho um empuxo de 30 newtons. Isso quer dizer que antes do fio ser cortado, ó, né, como o empuxo vale 30 e o peso vale 20, isso quer dizer que o fio estava embaixo, o fio estava preso para baixo, e ele teria um valor de 10. Né? O fio estaria em 10 newtons para baixo para poder dar resultante zero. Quando você corta o fio, você passa a ter essa situação. Então, o que acontece agora? Eu tenho, então, uma força que vale 30 newtons para cima e uma força que vale 20 newtons para baixo. Qual vai ser a força resultante sobre o sistema? Ela vai ser 10 newtons para cima. Ou seja, meu empuxo menos peso acaba sendo a força resultante. Pela segunda lei de Newton, F igual a ma. Então, o que eu vou ter vai ser 30 menos 20 é igual a massa, que vale 2.
ou seja, eu vou ter 10 é igual a 2A, essa aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? Vamos ver mais um? Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta com uma das mãos uma esfera maciça de diâmetro 10 centímetros totalmente imersa. Observe a ilustração. A massa específica do material da esfera é de 5 gramas por centímetro cúbico e a d'água da piscina é 1 grama por centímetro cúbico. Qual a razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera? Bom, a esfera, né? Aqui eu peguei o carinho, né, segurando a esfera. Vamos ver quais são as forças que atuam aqui, né? As forças que atuam, eu vou ter... Nossa, eu sempre faço isso torto, né? Vou ver se eu faço menos torto aqui. Vou apagar isso aqui, né? As forças que atuam na esfera... menos pior, né? O peso. Você vai ter o empuxo, né? E a força que o cara está fazendo, né, é uma força para cima. Né? Essa força que o cara faz é uma força para cima. E a pergunta é, qual a razão? Razão é uma coisa sobre a outra. Né? Entre a força que a pessoa aplica na esfera, ou seja, a força que eu chamei de F, e o peso. Então a minha pergunta é, quanto é F sobre P? Legal? Cara, essa questão tem várias formas de fazer. Eu vou tentar fazer de um jeito fácil para ver se fica, para ver se te ajuda aí, né? E repara só, o empuxo, né? O empuxo, ele é a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade, ok? E o peso, né? Ele é a massa vezes a gravidade, né? Só que ele está dando a massa específica, a densidade do material. Então, eu vou botar a mesma estrutura para a fórmula do peso, ou seja, o peso ele também pode ser escrito como densidade, volume e gravidade. Só que essa densidade vai ser a densidade do objeto. Esse volume vai ser o volume do objeto, tudo bem? Então, assim, você até poderia começar a fazer conta, né? Já que é uma esfera, então o volume da esfera é 4/3 de πr3, né? E sair fazendo conta, já que o raio está sendo dado, já que ele dá o diâmetro. Só que isso complica muito. A primeira coisa é ver se você consegue resolver o problema sem ter que substituir os valores. Então, por exemplo, né, como eu estou pedindo uma fração, um cara sobre o outro, é muito provável que a gente vai cortar tudo. Né? Tanto que a resposta é um número, tá vendo? A resposta é um número. Isso quer dizer que não vai ter nenhum tipo de letrinha. Então, no final das contas, isso vai fazer com que todas essas variáveis elas sumam. Então, repara só, o que é diferente, né, entre o empuxo e o peso? Eles têm a mesma gravidade? Sim. Eles têm o mesmo volume imerso? Sim, porque o objeto está todo dentro da água. Então, em vez de eu trabalhar com o volume como 4/3 de πr3, eu vou chamar o volume de V mesmo. Então, o empuxo ele acaba sendo a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. E o peso acaba sendo a densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade. E a densidade do líquido vale 1. E a densidade do objeto vale 5. Isso quer dizer que o meu empuxo ele poderia ser escrito como 1 VG. E o meu peso pode ser escrito como 5 VG. E aí eu consigo escrever a força em função de VG, porque olha para cá, você está vendo que a força F mais o empuxo, que são as forças para cima, elas valem a mesma coisa que o peso. Isso quer dizer, então, que o F mais o empuxo, que é VG, é igual ao peso, que vale 5 VG. Isso passando VG para o lado de lá, então a minha força vai ser 5 VG menos VG. Ou seja, essa força F, na verdade, ela vale 4 VG. E aí, quando você faz a força F pelo peso, o que eu vou ter? 4 VG dividido por 5 VG. E aí o G vai embora, o V vai embora. Então, essa razão, na verdade, 4/5. Ou seja, essa razão é de 0,8, que é a razão da força aí. Ok? É isso aí, espero que você tenha gostado, né? Curta o canal. Valeu!